Vamos começar lendo um texto aqui de Daniel, capítulo 2, os versos 14 a 19 e depois também o verso 24, para a gente fazer a reflexão dessa noite. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa e contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivessem misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão, e Daniel louvou o Deus dos céus. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia. E lhe disse: não execute os sábios, leve-me ao rei e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Ok. Como que você se identifica diante de tudo que acontece na tua vida? Todos nós temos um monte de fatos que acontecem na nossa vida, um monte de circunstâncias. Agora mesmo eu vinha conversando com o Cristi aqui, que a gente faz às vezes pega um papel, coloca ali o que a gente tem para fazer por dia, faz a nossa agenda e a gente sai. E quando a gente volta para casa, fizemos muitas coisas, muito mais do que nos propomos, mas não conseguimos fazer aquilo que a gente tinha colocado na nossa agenda. São muitas coisas que acontecem todos os dias, muitos fatos que nos pegam e nós precisamos nos mover, precisamos tomar decisão, precisamos caminhar diante disso. E eu queria refletir com você qual que é a nossa atitude, como que nós nos posicionamos diante das coisas que acontecem na nossa vida. Como que você se vê? Por exemplo, um homem passivo. O que seria um homem passivo? Uma pessoa com pouca força para reagir. Uma pessoa que, diante dos fatos, tem pouca iniciativa. As coisas acontecem e a gente fica meio que paralisado. Como que você age quando você é pego de surpresa, quando uma notícia vem, quando alguma coisa acontece? Qual que é a tua reação? Você é passivo? Porque nós vivemos numa geração onde a cultura que está impregnada no nosso meio muitas vezes é de passividade, diante de todas as coisas que acontecem. Ou de justificativa, ficar se justificando. Tem gente que fica se justificando o tempo todo. Acontecem os problemas, acontecem as dificuldades na vida, vêm os reveses, as circunstâncias difíceis, e quando você vai conversar, a pessoa fica se justificando o tempo todo. A pessoa que se justifica, ela fica procurando desculpas ou procurando culpados para todas as mazelas da sua vida. Tem um outro modo que as pessoas reagem às coisas que acontecem, que é dependência completa. A pessoa, ela está sempre à espera de que alguém faça algo por ela, de que alguém a ajude. Quando acontecem as coisas na sua vida, ou quando acontecem as coisas no meio da tua casa, da tua família, no teu ambiente de trabalho, como que você reage? Você reage de maneira passiva? Não tem força para reagir? Você reage de maneira justificativa? Fica justificando o tempo todo? Tentando encontrar desculpas ou encontrando culpados? Você se sente dependente à procura de que alguém faça alguma coisa? Ou de repente até um procrastinador vai colocando tudo dentro da gaveta e dizendo depois eu resolvo. As coisas vão acontecendo e você vai colocando tudo dentro da gaveta. Um dia eu vou resolver isso aqui.
Um dia eu vou colocar isso aqui na mesa para a gente sentar, para a gente conversar, para a gente resolver. Ou também tem uma outra atitude que acontece, que é a fuga. O que seria a fuga? É a gente se encher de um monte de outras responsabilidades para não resolver aquilo que a gente precisa resolver. De repente eu preciso resolver alguma coisa na minha casa e eu me encho de responsabilidades fora da minha casa para não ter que ir para minha casa, porque se eu tiver que ir para minha casa eu vou ter que resolver. Eu vou ter que sentar para conversar e tal. E às vezes a gente vai se enchendo de um monte de atividades, fugindo das responsabilidades que nós temos de tomar as decisões e de fazer a nossa vida acontecer. Como que você age? Eu fiquei pensando um pouco a respeito disso na minha vida, de como que eu reajo às circunstâncias e às coisas que têm acontecido, e eu percebi que eu tenho que melhorar também um pouco, eu tenho que melhorar na minha vida também. Nós precisamos evitar a armadilha de sermos sugados por essa ilusão coletiva, que diz que o nosso destino está nas mãos de alguém e não de nós mesmos. Nosso destino está nas nossas mãos, a nossa vida está nas nossas mãos, a tua vida está nas tuas mãos. E quando a gente olha para a vida de Daniel, é justamente isso que nós vamos perceber. Daniel, ele estava vivendo numa situação muito complicada, ele foi arrancado da sua terra, ele foi arrancado do meio do seu povo, ele foi roubar os sonhos que ele tinha, os planos que ele tinha, os projetos que ele tinha para a sua vida. Daniel, ele passou por muitas dificuldades, por muitas perdas, ele perdeu seus familiares e diante de todas essas circunstâncias, quando a gente olha para a vida de Daniel, a gente percebe alguém assumindo responsabilidade pela sua vida, assumindo as condições de fazer a sua vida acontecer. Pode ser que você também passou por muitas perdas, por muitas desilusões, por muitos problemas. E a questão é como que nós vamos agir. Porque no caso de Daniel não dava para voltar para trás, não dava para ser diferente do que era. Mas uma vez que eu estou nessa situação, uma vez que eu estou vivendo essa circunstância, eu tenho que tomar uma posição na minha vida. E o que eu vejo na vida de Daniel é que ele chama a responsabilidade para si. Ele chama a responsabilidade para si. Ele não fica se esquivando, ele não fica passivo à circunstância que ele está vivendo. Ele não fica se justificando por conta das dificuldades e das lutas que ele teve. Ele não foge da responsabilidade, ao contrário, ele assume a responsabilidade de fazer alguma coisa pela sua vida e de fazer alguma coisa pela vida do seu povo, daqueles que estão próximos dele. E o tema que nós vamos trabalhar nessa noite é justamente esta palavra, responsabilidade. A responsabilidade é uma escolha que nós temos que fazer na nossa vida. Alguns de vocês talvez tiveram que ter responsabilidade muito cedo, sair de casa e correr atrás e construir a sua vida e a sua história. Responsabilidade é a capacidade que nós temos de responder por nós mesmos. Tomar a decisão de responder por nós mesmos. Deixa eu colocar aqui. Isto. Responsabilidade é a decisão, a capacidade que nós construímos de responder por nós mesmos, responder pela nossa vida. Você sabe que responsabilidade é diferente de culpa, né? Nós podemos ter culpa por algumas coisas que aconteceram na nossa vida e podemos não ter culpa por algumas coisas que aconteceram na nossa vida, mas nós devemos ter responsabilidade por toda a nossa vida. Culpa é diferente de responsabilidade. Culpa tem a ver com o passado, de alguma coisa que você fez ou de alguma coisa que fizeram. Culpa tem a ver com o passado. Responsabilidade tem a ver com o presente. Responsabilidade tem a ver com a construção da nossa vida. A gente assumir
as rédeas da nossa vida. Imagina a tua vida como um barco e você está no meio de um mar e você tem um norte, tem um destino para onde você quer chegar e de repente começam a acontecer várias coisas, o mar fica diferente, as tempestades vêm, as dificuldades aparecem, a bússola para de funcionar, enfim, uma série de dificuldades. E aí você tem que tomar a decisão, eu vou deixar o barco ir à deriva ou eu vou fazer alguma coisa para salvar a minha vida, para salvar a minha embarcação. Responsabilidade não é você ficar procurando culpados. Responsabilidade é você assumir as rédeas da tua vida e fazer as escolhas que você precisa fazer. Eu lembro que eu tive aqui, a primeira vez que eu tive aqui, que eu dei a palestra, eu contei a história que eu li em um livro de dois jovens, eles eram irmãos gêmeos. E esses dois jovens, eles nasceram numa circunstância muito complicada. E eles tiveram um desfecho muito diferente. Um deles estava preso numa prisão perpétua, condenado à prisão perpétua, pelos males que fez, pelas maldades que praticou. E o outro tinha se tornado um grande empresário e morava numa cidade muito bonita, uma casa muito bonita, tinha uma família maravilhosa, um homem muito educado, muito respeitoso. E um dia um jornalista achou interessante a história, porque os dois nasceram no mesmo lugar, nasceram no mesmo dia, viveram situações muito parecidas e tiveram um desfecho completamente diferente. E alguém se interessou por essa história e procurou, foi lá, marcou uma entrevista com um camarada que estava preso. E quando ele sentou diante do cara que estava preso, ele fez uma pergunta, ele falou, olha, o que fez com que você chegasse até aqui na tua vida? E ele ficou um tempo sem falar nada, um rosto assim bem rude. Dali a pouco ele começou a dizer algumas coisas e ele disse, olha, meu pai foi um monstro, meu pai batia na minha mãe, meu pai violentou uma das minhas irmãs, meu pai fez a gente passar vergonha, nós passamos todo tipo de necessidade, meu pai foi um monstro. E por causa do meu pai, a minha vida se tornou isso que se tornou. Eu odeio meu pai e por causa do meu pai, a minha vida se tornou isso. Ele acabou colhendo todas as informações, saiu dali, foi para um outro lugar, foi conversar com a outra pessoa, com o irmão, e chegou lá na empresa dele, no horário marcado, um lugar muito bonito, muito agradável, sentou, esperou no horário certo, aquele homem chegou, sentou na frente dele, ele fez a mesma pergunta. Escuta, o que fez na tua vida você chegar até aqui? E ele disse, olha, a minha vida foi uma vida bem complicada no começo. Eu tive um pai muito complicado, meu pai batia muito na minha mãe, ele violentou uma das minhas irmãs. Nós passamos todo tipo de vergonha, passamos todo tipo de fome, de miséria. Sofremos tudo que uma pessoa pode sofrer. Eu, meus irmãos. Eu tenho um irmão que está preso, tentei ajudá-lo algumas vezes, ele não aceita nenhum tipo de ajuda, guardou um ódio terrível no coração dele. Mas eu, quando tinha uns 13, 14 anos de idade, eu tinha que tomar uma decisão na minha vida. Eu ia repetir aquilo que o meu pai fez ou eu ia seguir um caminho diferente. E eu decidi seguir um caminho diferente. Esses dois jovens, eles apresentam para nós a diferença entre você viver pela culpa e você viver uma vida responsável. Você viver pela culpa é você viver do passado. É você ficar mastigando e ruminando as coisas que já aconteceram. E você viver pela responsabilidade é você assumir a sua vida e dizer, o que eu posso construir na minha vida a partir daqui? Nós todos que estamos aqui tivemos muitos acertos, cometemos muitos erros. Nós todos que estamos aqui, teve pessoas que nos abençoaram, que nos ajudaram muito para a gente chegar até aqui, e talvez teve pessoas que te prejudicaram muito, mas você chegou até aqui. Nós todos temos uma história de vida, temos um caminho para seguir, nós todos temos uma vida excelente à nossa frente, mas precisamos fazer a nossa escolha, precisamos assumir a nossa responsabilidade pela vida. E é isto que Daniel faz. Daniel, ele tinha tudo para se tornar uma pessoa amarga, para se tornar uma pessoa azeda, ele tinha tudo para colocar os pés pelas mãos, ele tinha tudo para ser mais um que não deu certo. Mas ele decidiu construir a sua vida a partir
da responsabilidade. Todos nós que estamos aqui somos convidados a fazer isso. Nós estamos crescendo, né? Nós nascemos, nós não escolhemos quando íamos nascer, o lugar que íamos nascer, quem seriam os nossos pais. Nós não escolhemos muitas circunstâncias da nossa vida no começo. E a nossa vida chegou até aqui. E eu não sei como é que anda a sua vida, como que a sua vida está hoje aqui. Mas eu quero dizer para você que cabe a cada um de nós assumir as responsabilidades, olhar para a nossa vida, para o nosso norte, aonde nós queremos chegar com a nossa vida e assumir as responsabilidades e correr para lá. É possível. Vão ter algumas coisas na tua vida que não vão dar certo, vão ter algumas escolhas que você vai fazer que você vai dizer, olha, não foi uma boa escolha, mas não tenha problema em retomar a sua vida, não tenha problemas em consertar, não tenha problemas em assumir a liderança e o controle da sua vida, porque a sua vida pode dar certo, depende de você. Independente da idade que você tenha, independente das condições e de tudo que você viveu até aqui, você pode fazer a tua vida ela dar certo, ok? Vamos lá. Alguns desafios para a gente aqui. Primeiro, para a gente viver uma vida com responsabilidade, nós precisamos de iniciativa para assumir a nossa responsabilidade. É como num filme. Por exemplo, num filme você tem o espectador, você tem o figurante e você tem o protagonista. Tem muitas pessoas que escolhem ser o espectador da sua própria vida. Olhe a tua vida como um filme. Tem muitas pessoas que escolhem ser o espectador da sua própria vida. Ele simplesmente vai deixando as coisas acontecer e vai vendo as coisas acontecer. Ele assiste a sua vida passando. Tem algumas pessoas que escolhem ser coadjuvantes. Eles têm alguma ação na sua vida, mas eles não assumem a responsabilidade da sua própria vida. Eles fazem parte de tudo que está acontecendo, são coadjuvantes. Eles participam de tudo que está acontecendo na sua vida, mas não assumem o controle da sua vida. E existe o protagonista. O protagonista é a pessoa que acorda um dia e diz, opa, espera aí, eu estou reclamando demais, eu estou colocando a responsabilidade da minha vida na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos, na vida do meu patrão, na vida dos meus funcionários. Eu tenho que assumir a responsabilidade pela minha vida. Eu tenho que assumir a responsabilidade pela minha vida. E este é um papel que eu e você precisamos ter, a iniciativa de assumir as nossas responsabilidades. Daniel, num determinado momento, ele percebeu que aquilo que parecia uma crise enorme, porque todos iam morrer, inclusive ele transformou aquilo ali numa oportunidade. Sabe quando você olha para essa crise que você está vivendo e você transforma numa oportunidade? Ontem eu conversava com um casal e um filho, fiquei até de madrugada ontem conversando, eles estavam com um problema enorme. O menino acabou tendo uma atitude muito violenta com seus pais, e eu fiquei conversando com eles até de madrugada, e eu estava conversando com eles justamente sobre isso, porque chegou um momento que eles falaram, nós estamos com muita vergonha de tudo que aconteceu. E aí eu disse para eles, vamos transformar essa crise que vocês estão vivendo em oportunidade? Vamos transformar esse momento na oportunidade da família de vocês ser uma família melhor, da vida de vocês ser uma vida melhor. Vamos transformar esse tempo de crise num tempo de oportunidades. É isso que Daniel faz. Era um tempo de crise, o rei mandou matar todo mundo. E de repente Daniel fala, opa, espera aí, eu vou fazer alguma coisa. Essa ideia de você levantar-se e dizer, eu vou fazer alguma coisa.
Não vou deixar as coisas do jeito que estão. Tomar iniciativa, olhar a crise como oportunidade. Segunda lição que nós aprendemos é esta: humildade para dividir a responsabilidade. Humildade para dividirmos a responsabilidade. Saber reconhecer que as nossas capacidades, elas têm limites. Todos nós sabemos um monte de coisa, todos nós queremos assumir responsabilidade pela nossa vida, queremos conduzir a nossa vida, mas a gente tem limite. Tem coisas que eu vou precisar de ajuda. Eu já precisei da ajuda de muita gente na minha vida. Quando eu tinha 4 anos, a minha mãe, ela teve que sair de casa às pressas. Nós morávamos em Curitiba. A minha mãe, meus 3 irmãos, uma irmã e 2 irmãos. Porque o meu pai tinha fugido da cadeia e o meu pai estava querendo matar a minha mãe. E o meu pai, nos outros 8 anos de vida que ele teve, meu pai só teve um projeto na vida dele, que era matar minha mãe. E a minha mãe, com 4 filhos, saiu de Curitiba, foi para Paranaguá. Chegamos em Paranaguá, ele encontrou ela em Paranaguá, bateu muito nela. E ela, eu lembro de algumas cenas, minha mãe toda ensanguentada. E depois minha mãe foi hospitalizada, um vizinho da onde a gente estava acabou cuidando da gente uns dias. Minha mãe saiu dali, meu pai fugiu. Dali a pouquinho meu pai estava rondando de novo para matar a minha mãe. E nós ficamos andando por várias cidades do litoral, ali do Paraná, e fugindo do meu pai. Meu pai achou minha mãe mais 2 vezes. Uma vez ele não conseguiu fazer nada, e a outra vez ele machucou muito a minha mãe de novo. E quando nós chegamos em Antonina, uns 2 anos depois, chegamos em Antonina e chegamos como morando na rua mesmo, como mendigos, morando na rua. E caminhamos por um tempo grande, morávamos atrás de um bar que o cara deixou, daí fez lá os engradados, que eram nossas paredes, e a gente ficou ali por um tempo. Minha mãe saía para passar uma roupa, para fazer alguma coisa, e a gente ficou ali. Até um dia que as pessoas falavam para minha mãe para dar os filhos. Minha mãe falava: filho não se dá, filho se cria, ou vai morrer ou vai vingar. E até que chegou um dia, minha mãe não tinha mais jeito, e alguém falou: olha, faz o seguinte, coloca eles no colégio interno. Ficamos em colégio interno. Depois minha mãe conheceu meu padrasto, casou, foi morar em Joinville. Meu pai faleceu e a gente foi morar com a minha mãe. Foi um tempo muito duro, muito difícil. Mas quando eu olho para trás, quando eu olho para lá, eu sou muito grato a Deus, porque nós tivemos muitas pessoas que nos acolheram e que nos ajudaram. Tivemos muitas dificuldades na vida, mas quando eu olho para lá, eu vejo que eu só estou vivo hoje, meus irmãos, minha mãe até hoje, porque muitas pessoas nos acolheram, pessoas que nós nem conhecíamos. Todos nós vamos precisar de ajuda em algum momento. Todos nós, em algum momento, vamos ser convidados para ajudarmos alguém. Para isso, nós precisamos partilhar a nossa vida, assumir responsabilidade e pedir ajuda quando necessário. Saber delegar tarefas, isso é importante, e também valorizar os dons e os talentos que as pessoas têm. Todas as pessoas podem nos ajudar. Cada pessoa tem o seu dom, tem o seu talento, pode nos ajudar de uma maneira. E nós podemos crescer todos juntos. E a terceira lição é esta: sabedoria para cumprir a responsabilidade. Sabedoria é diferente de conhecimento. A gente pode ter bastante conhecimento e pouca sabedoria. Porque a sabedoria é quando você une o conhecimento à prática, à ação. E responsabilidade é a sabedoria para você cumprir a tua vida, para você caminhar na tua vida e fazer aquilo que você tem que fazer, aquilo que você foi chamado para fazer. Daniel, ele tinha
responsabilidade como diferencial na sua vida. Se a gente olhar para a vida de Daniel, para a história dele, nós vamos descobrir que, ao longo de toda a caminhada, Daniel foi uma pessoa extremamente responsável. Ele tinha responsabilidade com a sua fé, ele tinha responsabilidade com a sua vida, ele tinha responsabilidade com o seu povo. Em momento algum, ele deixou de ser responsável. Responsabilidade também como caminho de milagre. Daniel sabia que, a partir do momento que ele fizesse o que ele tinha que fazer, a partir do momento que ele cumprisse o seu papel, ele ia ver Deus fazendo milagres na sua vida. E é a mesma coisa que eu quero compartilhar com você a respeito da sua vida. Quando você começa a fazer aquilo que você tem que fazer, aquilo que você pode fazer, aquilo que você deve fazer, você vê Deus fazendo aquilo que você não consegue fazer. O milagre aconteceu porque Daniel assumiu as responsabilidades. Talvez você tenha algumas questões na sua vida que você diz, tá, eu assumo a responsabilidade, mas como que eu vou resolver isso? Deus te ajuda a resolver. Assim como Deus ajudou a Daniel. Daniel não tinha outra alternativa senão a mão de Deus ajudando ele e auxiliando ele naquele momento. E ele experimentou a mão de Deus e o milagre de Deus, porque ele assumiu a responsabilidade. Todos nós temos um monte de demandas. Não podemos fugir da responsabilidade e do caminho que nós temos na nossa vida. Tem um poema que eu gosto muito, que o Mandela ele ficou durante 27 anos preso, e ele diz que foi o que ajudou ele nesse tempo todo que ele ficou preso lá. Ele diz que ele lia todo dia esse poema, e realmente é muito interessante, fala bastante sobre a questão da responsabilidade. Invictus, do fundo desta noite que persiste, a me envolver em breu eterno e espesso, a qualquer Deus, se acaso algum existe, por minha alma insubjugável agradeço, nas garras do destino e seus estragos, sob os golpes que o acaso atira e acerta. Nunca me lamentei, e ainda trago minha cabeça, embora em sangue ereta. Além deste oceano de lamúria, somente o horror das trevas se divisa, porém o tempo, a consumir-se em fúria, não me amedronta nem me martiriza. Por ser estreita a senda, eu não declino, nem por pesada a mão que o mundo espalma. Eu sou dono e senhor de meu destino. Eu sou o comandante da minha alma. E uma das coisas bonitas que Mandela fez quando ele saiu da prisão depois de 27 anos foi realmente tornar visível a decisão dele de ser o comandante da sua alma. Não deixar que a sua vida fosse estragada pelos desmandos que acontecem fora, pelos estragos, pelas maldades que aconteceram à sua volta. Quando ele se tornou presidente, ele continuou a mesma pessoa que ele sempre foi. Ele não se deixou azedar pelas dificuldades e pelas lutas que ele passou na sua vida. Algumas questões que eu acho que são importantes a gente fazer a respeito da nossa vida, para a gente concluir. Em vez da gente ficar se lamentando, em vez da gente ficar reclamando, em vez da gente ficar procurando culpados, nós devemos assumir responsabilidade pela nossa vida. E algumas questões que nós devemos fazer são semelhantes a estas. Primeiro, como eu posso resolver esse problema? Talvez você esteja com uma questão. Como eu posso resolver esse problema? Segundo, o que eu posso fazer dentro destas circunstâncias para ajudar? Terceiro, como eu posso minimizar as consequências deste problema? Quarto, como eu posso agir para impedir que esse problema surja outra vez? Quinto, o que eu posso aprender de bom para mim e para os outros a partir dessa situação? Sexto, o que eu posso fazer para que isso não me afete se acontecer outra vez? E sétimo, de que maneira eu devo lidar com isso? Todas as questões que eu coloquei
elas trazem responsabilidades para nós. Nós temos responsabilidade sobre a nossa vida. Tem uma cultura que pensa assim: quando você chega com alguma coisa para fazer, a pessoa diz para você assim: eu vou ver o que dá para fazer. Aí você chega lá, por exemplo, com o teu carro, e aí você precisa consertar, e o cara olha para o teu carro, faz uma cara feia e diz: olha, eu vou ver o que dá para fazer. Ele joga a responsabilidade para o carro, para o que dá para fazer. Existe uma outra cultura que é mais interessante, que é que quando você leva esse mesmo carro e a pessoa ela chega para você e diz assim: eu vou fazer o meu melhor. Ela chama a responsabilidade para ela. Não é você olhar para a tua família e dizer: eu vou ver o que dá para fazer na minha família. Não, é você olhar para a tua família e dizer: eu vou fazer o meu melhor. É você olhar para a tua vida e tomar a decisão de assumir a responsabilidade de fazer o teu melhor. Todos nós somos convidados para assumir a responsabilidade da nossa vida e da nossa caminhada. É por isso que você está aqui. É por isso que Deus queria dizer estas coisas para você. Deus te deu capacidade para você dar um novo norte para a tua vida, se é necessário dar. Para você reconstruir a sua vida, se é necessário reconstruir. Para você refazer a tua rota, se é necessário refazer a tua rota. Não desanime, não se entregue, não coloque a direção da tua vida nas mãos de outro. A responsabilidade pela tua vida é tua. Você pode fazer a diferença. Você tem condições de mudar a história, seja ela qual for. A história de Daniel era uma história muito complicada. Tinha tudo para estar errado. Só que Daniel era a pessoa certa. E a questão da nossa vida é sermos a pessoa certa. Ser a pessoa certa. Fazer aquilo que é certo. E aí a gente vai ter o resultado certo. Eu quero convidar a todos para que nós, eu e você, estejamos fazendo isso com a nossa vida. Sempre. Todos os dias. Assumir a nossa responsabilidade. Mas eu não tive culpa. Nós não estamos falando de culpa. Nós estamos falando de responsabilidade. Eu não tive culpa de tudo que aconteceu na minha vida, mas eu tenho a responsabilidade pela minha vida. A questão não é o que fizeram comigo ou o que fizeram para mim. A questão é o que eu vou fazer com isso. A questão não é o que eu fiz, mas o que eu vou fazer a partir de agora com tudo isso, com a minha vida onde ela está. A vida de todos nós pode ter um destino completamente diferente se nós assumirmos a nossa responsabilidade e caminharmos com a nossa vida. Deus vai nos ajudar naquilo que nós não conseguimos fazer. Creia, Deus ele vai te ajudar naquilo que você não pode fazer. Presta atenção que no texto, o que Daniel precisava fazer, ele não tinha condições de fazer a não ser com a ajuda de Deus. E Deus também vai estar cuidando da sua vida. E coisas que você não pode fazer, Deus vai estar te ajudando também. Creia, levanta a tua cabeça e segue, porque você é muito importante. E Deus te colocou aqui para que nós pudéssemos estar ouvindo juntos e assumindo a nossa responsabilidade do nosso caminho. Tá bom? Vamos ficar em pé para a gente fazer uma oração. Nós vamos terminar o texto de Romanos 14, 12. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Vamos caminhar e cada um cuidar da sua vida, porque tem muita coisa boa para acontecer na tua vida. Creia. Creia porque tem. Tá bom? Vamos orar? Obrigado, Deus, por este momento, por esse tempo que nós temos aqui. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade, Deus, de todos esses homens aqui, todos nós juntos aqui estarmos reunidos, aprendendo e experimentando, Senhor Deus, o Teu poder, o Teu amor e a Tua graça sobre nós.
Obrigado, Deus, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor Deus, pela tua presença, Pai, aqui. Pela vida, Senhor Deus, de cada um desses homens, Senhor. O Senhor, Pai, deu a cada um aqui, Pai, responsabilidades, Pai. Todos nós fomos dotados de responsabilidades, assim como Daniel lá, Pai. Nós temos responsabilidades, Pai. E muitas vezes, Pai, ficamos assustados com tudo que temos que fazer. Mas Deus, o Teu Espírito Santo nos fala que o Senhor vai nos ajudar em tudo aquilo que a gente não pode fazer, em tudo aquilo que a gente não consegue fazer. O Senhor vai colocar a Tua mão poderosa, Pai, na nossa vida e o Senhor vai nos guiar. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, guia, Pai, cada um desses homens que estão aqui, Pai, para que sejam, Pai, segundo o Teu coração, para que sejam instrumentos, Deus, da Tua graça, Pai, para que sejam, Senhor Deus, abençoadores, Pai, através, Senhor Deus, da responsabilidade de cada um, que cada um, Pai, seja instrumento do Senhor para abençoar, para cuidar. Abençoe, Deus, a vida de cada um aqui, Pai. Se alguém aqui, Pai, se sente, Deus, tão pequeno diante dos desafios, diante das dificuldades que tem, ajuda-o, Pai, e fortalece, Pai, para que se levante e seja também, Deus, um instrumento da Tua graça. Porque, Deus, o Senhor não criou ninguém aqui para ser perdedor. O Senhor não criou ninguém aqui para ser um derrotado. O Senhor não criou ninguém aqui para ser um miserável. O Senhor nos criou para sermos, Senhor Deus, instrumentos da Tua graça. Amém. E para sermos para o louvor da Tua glória. E que assim seja, Pai, com a vida de cada homem que está aqui. Eu peço, Deus, a Tua bênção e a Tua graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, tá? Amém.